Tô te Deu escutando certo, tá perfeito. me Você tá me ouvindo escutando também? bem? Ai, que bom, Tô então. Como é que super você tá? bem, Saudade de super você, bem. hein? Saudade, que bom ver esse Pois é, uai. sorrisão bonito que Saudade você demais. Eu tava tem. com expectativa pra fazer essa live, viu? Tava É com saudade mesmo, meu de entrar amigo, em eu live. Tem também. tempos que eu não sei o que é fazer isso. Meu Deus do céu. Tem É tempo verdade. que você É não verdade. faz, é verdade. Obrigada por ter quebrado esse Nada. jejum É aí por sempre uma minha honra. causa. Sempre uma honra. Coisa Bom, boa. amigo, muito Tava vendo obrigada. você falar aí, né, E- sobre a questão assim Aham. da responsabilidade da igreja e do Estado. E, pô, quando você falou isso aqui, eu tava tipo assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque muitas vezes, bom, acho que é melhor a gente se apresentar primeiro, né? Porque o sanguíneo, assim, né? Enfim, você sabe, né, Lili, como é que eu Sim! sou, né? Aham. Então, já que a gente já começou, mas eu adoro, tipo assim, algumas lives Uhum, têm começado assim, uhum, sabe? Tipo, uhum, já entrosando, conversando sobre as coisas, uhum. e são as melhores, vou te falar, são as melhores. Mas, gente, esse é o Amar. A A Maria Maria aí, ó. tá aí, lá vem coisa boa. Isso aí, amiga. Gente, esse é o Samuel. Se apresente, meu amigo. Ele é meu amigo também, é de casa, e ele entende do assunto Então, Bíblia. pessoal, Então, se meu nome é apresenta pra gente. Samuel Zalton, eu tenho 20 anos, sou brasileiro, tá? No sangue. Ano passado, para quem não sabe, correu verde e amarelo nas minhas veias, né? E eu não me arrependo nem um pouquinho de ter ido para a rua manifestar e honrar a liberdade e lutar pela liberdade, sabe? Então, assim, é, não é que eu parei de falar de política, não é isso. Eu estou obedecendo aquilo que Deus está mandando dizer, né? Mas, assim, eu sei que muitos de vocês sabem que eu fazia lives de debate e essa minha atuação política e tudo mais. Mas algumas coisas estão mudando, mas sempre mudando para bem, tá? Então, se eu pudesse falar assim, hoje eu ainda continuo Amém. falando de assuntos que são assuntos sociais, né, de interesse assim dos jovens dessa nossa geração, mas também prego no Brasil, né? Preguei já fora do Brasil, nos Estados Unidos. Glória a Deus por isso. Enfim, Deus tem permitido com que eu passasse por coisas e adquirido experiência, assim, mesmo tão novo, mas para entender outras realidades. Né? Então, assim, eu espero que nessa live eu possa agregar muito na vida de vocês e na vida da Lili também. Enfim, eu só espero que eu possa agregar de fato assim, colocar vocês em um outro patamar, dar um up no conhecimento de vocês, enfim, com tudo aquilo que eu sei também. As minhas expectativas para hoje são essas. Amém. 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 Isso aí. Então, já começamos com o pé direito. É, essa é uma motivação muito bonita, né? Da gente estar aqui realmente para trazer algo para as pessoas, em vez da gente receber ou Uhum. sugar ou tirar algum Sim. tipo de vantagem, né, Samuel? E a gente vê que as pessoas realmente, às vezes, elas fazem disso, elas fazem, tipo assim, do meio político uma oportunidade para o que for. Mas assim, você estava falando antes, né, do que eu falei aí do Estado e da política, né? Então, eu acho que a gente pode começar até por aí, porque parece que muitos cristãos no Brasil, os de esquerda, esquecem que o dever de cuidar do órfão, da viúva, Sim. é da igreja, não é do Estado. Jesus nunca falou na Bíblia em lugar nenhum que era para fortalecer uma instituição política para que essa instituição política promovesse a igualdade. Muito pelo contrário. Ele falava o tempo todo da importância da gente ser livre. Livre do pecado, livre das amarras, livre da idolatria, livre do que for, sabe? Então, assim, esse conceito de liberdade, acredito eu, é muito maior na Bíblia do que a sinalização de virtude aí da esquerda dizendo que a gente tinha que ter igualdade e eles ficam tentando nivelar todo mundo por baixo e acha que Jesus é isso, entendeu? Porque Jesus não tinha uma casa para morar e focava no ministério itinerante dele, sabe? E eu sinto que falta a igreja trazer essas reflexões para que as pessoas sejam um pouco mais instruídas. É engraçado Você você não falar sobre essa acha? questão
do dever da igreja em cuidar do órfão, da viúva. E aqui na nossa igreja, bom, vou falar de uma realidade que eu vivo, tá? Não é sobre o local de fala, é sobre de uma realidade que eu vivo e que assim, posso falar isso com propriedade, tá entendendo? Aqui na nossa igreja existem viúvas. E a nossa igreja dá todo o amparo para essas viúvas, seja o amparo que eles precisarem, não só para isso, mas para o pobre também, para as pessoas mais necessitadas também, sabe? O fator igreja na sociedade é uma coisa muito importante. Aqui a gente dá apoio, Lili, a um ministério que chama Ministério Recomeços. É uma clínica de recuperação e não trabalha com pessoas que já foram moradores de rua e pessoas também que são ex-dependentes químicos ou dependentes químicos, ex-detentos. Sabe aquela mazela da sociedade? Aquelas pessoas tipo, desacreditadas. São essas pessoas que esse ministério abrange. São quase 200 pessoas hoje nesse ministério. Inclusive, eu quero até indicar, né, para que o líder um dia faça uma live com você, ou converse com você, e fale um pouco da Adoraria. realidade que é desse ministério. Inclusive, esse ministério começou com um cara que foi restaurado através da palavra do Senhor, né? Que é um cara da Lagoinha que faleceu no ano passado, um ator que se envolveu em polêmica, cometeu, infelizmente, um crime, mas foi restaurado também pelo poder da palavra, que é o Guilherme de Pádua. Então, ele começou a fazer esse trabalho Uau! realmente de entrar nas favelas e nas biqueiras e nas prisões, justamente levar a palavra de Deus. E eu conversando e conhecendo esse ministério, estava conversando com o pastor Felipe, e ele me disse o seguinte, ele me disse assim, Samuel, os remédios, eles vão ajudar sim, os remédios químicos vão ajudar sim um dependente químico a sair da droga? Vai. Mas o que vai realmente transformar a vida dele, o que realmente vai revolucionar, a gente odeia essa palavra, mas o que vai revolucionar os pecados, os vícios desse cara se chama Jesus Cristo. Então nós não podemos dar Amém. alternativas às pessoas que vão sarar as necessidades momentâneas dela. E a gente vê todo momento o evangelho, e principalmente Jesus apontando sobre aquilo que é eterno e aquilo que perdura, aquilo que se conserva, não aquilo que é uma necessidade do momento. Satanás chega para Jesus e fala: se você não é o Deus, se você não é o dono do mundo e tudo mais, por que você não pega essa pedra e transforma em pão? Então estava pegando sobre algo que é eterno. Já parou para pensar quanto tempo dura uma pedra? Pedra tem provavelmente Meu Deus. prazos de validade? Não tem. Então, Satanás pega aquilo que é momentâneo e aquilo que é eterno. Agora, a grande questão é que a igreja precisa de entender, e quando eu falo igreja, eu falo não instituição, eu digo igreja assim, nós precisamos de entender que Bolsonaro não é eterno, Uhum. tá entendendo? Que Lula não é eterno, que as dificuldades não são eternas. E Sim. até mesmo para a volta de Jesus, e aqui a gente abre um leque absurdo agora sobre essa questão assim de como essas agendas progressistas têm sido infiltradas hoje na escola, na cultura, têm sido infiltradas principalmente na igreja, refletem para uma volta de Jesus. A gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas o foco principal aqui é que a igreja em si tem o poder de transformar ou de trabalhar na transformação do indivíduo através de Jesus Cristo. O que as pessoas precisam de entender é isso. Amém. A nossa esperança não pode estar em uma pessoa, a nossa esperança tem que estar em Jesus. A esperança daquele cara que é dependente químico, daquele cara que infelizmente caiu nas drogas, aquele cara que foi preso, aquele cara que é uma mazela na sociedade, aquele morador de rua, não pode ser R$ 1.000 do Pix que ele vai receber. Não pode ser R$ 10.000, não pode ser a Mega Sena que ele vai lá e todo ano, né? Vai lá e joga. E a Mega do final do ano lá, que dá não sei quantos milhões de pessoas. A esperança daquele que crê em Deus e da igreja não pode estar nisso. E daqueles que principalmente creem em Jesus não podem estar nisso. Daqueles que precisam de cura, de transformação, que veem que a sociedade está entrando em um caminho deplorável, não pode estar nas coisas momentâneas. Porque simplesmente o dinheiro acaba, simplesmente um dia a saúde vai, simplesmente as decepções vêm e vão, mas o que permanece se chama reino dos céus. Sabe, o que permanece se chama igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra,
a igreja. Então, assim, não existe porta do Amém. inferno que vai prevalecer contra Bolsonaro. Cara, Bolsonaro é um pecador como nós. Tá entendendo? Donald Trump é um pecador como nós. Mas e a igreja? Tá entendendo? Quando Jesus Cristo vem, ele não vai vir para buscar somente essas pessoas. Ele vai vir para buscar a igreja. E ele dá ensinamentos muito fortes através do evangelho sobre nós nos portarmos pensando no outro, pensando no indivíduo, pensando naquilo que é eterno. Por exemplo, a família. Nós sermos contra o aborto, sermos a favor da vida, e sermos a favor daquilo que é eterno. Já parou para pensar que todo indivíduo vai parar na eternidade um dia? Todo. Simplesmente todo indivíduo vai parar na eternidade. Então, por que nós conservamos aquilo que é eterno? Porque é aquilo que tem valor. Entende? Quando você, Lili, simples, Samuel, você tá me metralhando aqui. Eu não tô, tipo assim, eu estou sem palavras. Eu tô sem palavras e eu tô ficando com vontade, assim, de chorar até. Eu tava falando com a Maria antes dessa live aqui. E a Maria falando assim, aí, amiga, quais são as expectativas? Eu não esperava isso. Isso aí, não. Meu Deus, menino, você está cheio do Espírito você quer Santo. que eu Olha isso, você tá desacelero ou continuo pregando na mesma e... intensidade? Não, não, vai, Oh, meu meu Deus filho, não, eu não do devia nem céu. ter te interrompido, né? Mas é porque, Amém, aleluia. glória a Deus, Então, meu Deus do céu. Então, enfim, né? Então, falando sobre instituição, eu vou finalizar essa linha de raciocínio, porque eu tô muito doido para falar sobre a volta de Jesus. Mas muito, com expectativa absurda, que a gente vai, Amém. nós dois aqui agora, e junto com as pessoas que estão vendo essa live, que eu sei que Deus separou, tipo assim, a dedo mesmo, vão conseguir entender e encaixar uma coisa a outra, porque os governos de esquerda têm ganhado tanta força no mundo e sobre a correlação entre o anticristo e a volta de Jesus. Novamente, a única coisa que é capaz de dar esperança ao indivíduo se chama evangelho. Tá entendendo? A única coisa. Mas eu tava falando sobre a questão, assim, da maternidade em si, da mulher. E nós, como cristãos, né, nem vou falar como igreja, mas nós, como cristãos, conservarmos isso, é porque nós estamos dando a luz. A mulher tem a capacidade de dar à luz aquilo que é eterno. Por isso, nós cuidamos muito bem daquilo que é eterno. Por isso que Jesus não troca uma pedra por um pão. Tá entendendo? O cuidado tá aí se o Estado não financiar mais ONGs. E aí? O que sobra? Qual é a filosofia que vai dizer para as pessoas que vai ter uma grande adesão ou que vai ter alguma adesão e vai dizer o seguinte: tira sempre uma parte do seu dinheiro e dá aos carentes. Sabe? Pega alguém que é a mazela da sociedade e leva para um sítio, como esse caso do Ministério Recomeços, e investe nessas pessoas. Sabe? A questão, Lili, é que o evangelho é a verdade da Bíblia, é uma verdade de renúncia em todo momento. Você deve renunciar a tudo. Quando você for humilhado, o que o evangelho diz? Vira a outra face. Tipo, deixa a pessoa te humilhar de novo. Tá entendendo? Quando você for humilhado, saiba que você também será exaltado. Você quer seguir a Jesus? Então tá bom. Então vamos tirar o seu maior amor ao dinheiro e passar o seu amor à cruz. Então, quando nós pensamos em, tipo, igreja, e a sociedade e a política, a gente tem que pensar que a política não vai renunciar a nada. E que é dever nosso, como cristão, renunciar às coisas. É dever nosso. Vai. Samuel, deixa Porque eu fazer um senão eu. parêntese aqui, que eu... Não, deixa eu fazer um parêntese nisso que você tá falando, assim, que eu tô prestes a chorar aqui. Eu lembro que no dia seguinte das eleições, as pessoas vinham para mim e falavam, Lili, e agora? E as pessoas vinham chorando, sabe? Quando Lula, quando Lula sumiu, sabe? Quando virou o ano, quando Bolsonaro veio para cá, as pessoas, o Uhum. sentimento era de luto. E eu lembro que eu vim completamente desanimada. Eu fiz uma live aqui nesse Instagram e eu comecei sem programar, sem roteiro, sem nada. E eu comecei a falar, e agora? É Deus. Agora a nossa fé Uhum. vai para onde ela deveria estar em primeiro lugar. E assim, e as pessoas, e eu chorava, e as pessoas choravam junto. E assim, isso tudo que você está falando parece que é Uhum. uma resposta já para aquele momento, sabe? Parece que, na verdade, é uma chave que ficou faltando lá atrás e agora,
sabe? A poeira tá baixando e Samuel, eu sinto que se Deus estiver tratando o povo brasileiro através disso, e eu não sei Uhum. necessariamente se este é o caso, sabe? Eu espero que o nosso povo tenha um avivamento a ponto de entender tudo isso que você está falando aqui, sabe? Isso aí. Que a nossa fonte é Jesus, Isso aí. que a igreja tem que fazer o papel Isso da aí. igreja, independente do Estado, mas também o principal que a igreja não pode deixar de ser igreja, ou seja, de lutar Uhum. pela família, que nem você falou, de proteger os indefesos, de cuidar das viúvas, dos órfãos, entendeu? De agir com justiça, de plantar o fruto para colher o fruto, ou seja, trabalhar e etc. Que a igreja não pode deixar de ser igreja só Uhum. porque perdeu uma batalha, só porque agora os Uhum. corruptos estão Sim. sentando no poder, sabe? E eu acho que isso é um desafio, Samuel. Uhum. É um desafio muito grande. Assim, eu sinto que às vezes através do sofrimento, da luta, né, muitas pessoas Sim. desanimam, mas outras são cheias. Eu acho que Deus está te enchendo para você ser um profeta ou alguma coisa no meio, sabe, de um monte de gente Eu desacreditada. sempre, tipo assim, me questionava, falava assim, Deus, mas por que o Senhor permitiu com que eu entrasse na política brasileira, tipo, eu tendo chamado para os Estados Unidos? Por que que o Senhor permitiu com que isso tudo acontecesse? E, tipo, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu voltei e eu tive, tipo, o desprazer de andar em Nova York e ver uma igreja com a bandeira LGBTQIA+, e todas as outras coisas. Então, assim, às vezes, se Deus não tivesse apertado o meu calo e não tivesse falado assim, olha, começa a defender a verdade agora, eu não conseguiria explicar para alguém por que que isso é ruim. Por que que eu continuo amando o homossexual, mas sou contra o movimento LGBT? Por que que eu amo as feministas, mas odeio o movimento feminista, tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente acaba não entendendo aquilo que Deus está fazendo. E é a mesma questão hoje. As pessoas, hoje, graças a Deus, eu vi que esse número diminuiu, mas as pessoas em janeiro estavam desesperadas de que o que vai acontecer, de que o mal vai triunfar, que de não sei o que e tudo mais. Olha para a questão da volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, antes de Jesus voltar, alguém vai reinar sobre o mundo e essa pessoa vai ter um poder político. Essa pessoa se chama anticristo. Agora me explica só, Lili, como que uma pessoa, presta atenção, me explica só, como que uma pessoa vai exercer poder sobre todo mundo sem que todo mundo esteja alinhado a ela? Ou Lula vai ter que ganhar força. Biden vai ter que ganhar força. Macron vai ter que ganhar força. Ei, o mundo vai ter que abaixar a cabeça para o anticristo. Porque como que a profecia vai se cumprir, sendo que não tenham governos alinhados? É isso. É isso. A gente Isso é está vivendo diferente. o começo do Isso é fim. A diferente de profecia vai se nós cumprir. apoiarmos essas pessoas. O Senhor está dizendo que o mal ganharia força para a volta de Cristo, ponto primeiro. Mas que nós continuaríamos lutando contra o mal. Não vai ser porque o aborto vai ser Sim, legalizado que nós, a como igreja igreja, vai vamos nos calar e resistir. vamos deixar de mostrar Não. indignação para aquele que é indefeso. É para a gente resistir Outra até o coisa, final. as pessoas às vezes acham que existem linhas teológicas que dizem que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. Outras acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outras acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Eu, particularmente, acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Porque como a fé de alguém é testada, Eu se você também. pede a Deus paciência, você acha que ele vai te dar paciência assim? Ele vai te colocar em situações de paciência. Agora imagina só a quantidade de cristãos e de igrejas que vão aparecer aí apoiando Lula com essa prerrogativa do anticristo. De que não, porque eles vão... Ei, não é porque a profecia vai se cumprir e algo negativo aconteça que nós temos que continuar apoiando esse algo negativo. Não é porque o anticristo vai reinar sobre o mundo que nós temos que apoiar ele.
porque é uma profecia. Às vezes a gente olha as coisas muito fragmentadas. Vai. Ô, Samuel, deixa eu fazer outro parêntese aqui, eu tenho que falar isso. Olha, as, as pessoas, as pessoas não se deram conta de que Isso o aí. sacrifício vai Isso ter aí. que aumentar. Só quem foi criado num lar cristão e teve uma irmã, um irmão, um parente perdido para a pauta progressista, para aborto, para o que for, para o esquerdismo, desviado de Deus, Uhum. desviado da família, revoltado de largar tudo, de usar droga. Só quem perdeu alguém que ama vai entender o que é esse sacrifício no futuro, porque Vai isso aumentar vai aumentar, Samuel. muito. Isso vai piorar muito. Isso vai piorar muito. Eu fui criada no lar cristão. E eu tive que ver coisas, Sim. e isso está dividindo as famílias, e aí as famílias acham que é errado dividir, mas, meu Deus, vai acontecer. É o que Jesus disse, que no final o pai seria colocado Isso, eu ia contra falar pai, isso aqui filho agora. Eu contra estava mãe. procurando a referência bíblica disso. Não é porque o pai vai ser contra o filho que nós vamos ter que achar isso bonito. Ou que nós temos que, tipo assim, pensar assim, não, a gente tem que se Exatamente. aceitar, a gente tem que se amar, todo. Não, a Exatamente. igreja tem que continuar resistindo e aceitar que os pais vão ser colocados contra os filhos e os filhos contra o pai. Vai ser a hora da espada, cara. A gente já tá Isso. vendo essa espada aqui, Samuel. E aí as pessoas vão para a igreja e as pessoas começam a falar que Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, entendeu? As pessoas só pensam na prosperidade. E cadê os pastores pregando contra essas pautas e Isso. falando assim, igreja, resiste, igreja. Não Sim. aborta, igreja, sabe? Não para com esses falsos moralismos, com essas falsas virtudes, entendeu? Sim. De abraçar todo mundo, de aceitar todo mundo. Jesus, não tem essa conversa com Jesus. Só porque Jesus foi lá, perdoou a prostituta, andou com a prostituta, ele não aceitou Isso o aí. pecado, ele limpou a mulher, sabe? E você não acha que falta da gente, da Uhum. igreja, este alerta? Porque quem está alertando, Uhum. Samuel, está sendo cancelado. Então, eu sei que o meu Sim. futuro e o seu não A é gente tá, a legal, gente não é tá colorido. tomando a cabeça do prego, entendeu? A cabeça do prego somos nós. Porque a cabeça do prego ela só tem um único. Eu esqueci. Uma única função. A cabeça do prego é só para tomar porrada. Só isso. Nada. Só para tomar macetada, assim, ó. Mas se você for pensar, o prego só consegue entrar pela cabeça dele. Às vezes vai precisar de ver olha só, lembrei de uma outra coisa. Às vezes as pessoas vão precisar de ver alguém apanhando muito para se tocar do que está acontecendo. Às vezes as pessoas vão precisar de ver um Nicolas Ferreira apanhando muito. Às vezes as pessoas vão precisar de ver um Deltan perdendo o mandato dele para entender que a liberdade Cristãozão. está sendo censurada. Mas existe um ponto. Porque o que Alexandre de Moraes não consegue entender, o que Lula não consegue entender, o que o que o que Jorge Soros não consegue entender, o que as clínicas de aborto não conseguem entender, o que o progressismo não consegue entender, é que quanto mais bate no cristão, mais cresce. As pessoas não conseguem entender isso. Existem relatos de que no Coliseu, quando os cristãos estavam sendo mortos, as pessoas estavam lá, olhando aquilo. Mas a filosofia de vida delas, ou seja, o cristianismo, a certeza em uma eternidade era tão grande que outras pessoas acabavam pulando para serem mortas junto com os cristãos. As pessoas não entendem que o período de mais perseguição na igreja é o período que ela mais cresce. Aí, às vezes, a gente fica querendo até mesmo tirar. Eu vou me colocar nesse meio. Às vezes a gente fica querendo tirar o nosso da reta. Não porque o Lula não sei o quê. Não porque não sei o quê. Ou, historicamente, a igreja mais cresce quando ela é perseguida. Sabe? Historicamente, para filhotinhos de águia começarem a se tornarem águias e começarem a bater os próprios voos, o ninho da águia precisa de ser virado. A mãe que colocava espinhos para fora para proteger o ninho precisa agora de tirar aqueles filhotinhos que ela mais ama para fora. O que ela vai fazer? Ela vai envergar os espinhos. Ela vai tirar os espinhos que antes era para proteger o predador
para começar a incomodar quem está dentro. Hoje eu vejo a igreja assim, desse jeito. Deus está... quem não entende ainda, eu oro para que Deus abra os olhos espirituais de uma tal forma para que entenda isso. Deus está fazendo com que isso tudo aconteça para que a gente saia da zona de conforto. Quando os discípulos estavam sendo perseguidos, o que eles fizeram? Eles saíram da sua zona de conforto e foram para o mundo pregar. Sem eles saberem, eles estavam cumprindo o ID. Às vezes, se eles ficassem só ali, naquele meio, naquela zona de conforto, eles não alcançariam todo mundo. Deus tem promessas para nós, não só de que o último avivamento viria sobre o Brasil, mas Deus tem promessas para nós de que nós seríamos celeiros de missionários às nações. Aí a gente fica, não, mas é porque a economia tá ruim. Tá, ok, tá ruim, mas às vezes precisa da economia ficar ruim para que um cara que seja incendiado por Jesus e que odeie todas as ideologias e que odeie governos e tudo mais, saia de sua nação com a motivação de economia, mas encontre perdidos lá fora. É isso que está acontecendo. Gente cheia de Jesus indo para os Estados Unidos, Amém. indo para a Coreia, indo para um canto, indo para outro. Às vezes, as pessoas estudando sobre política começam a amar a Venezuela e a amar Cuba de tal forma que renunciam à sua vida e vão ser missionários lá. Às vezes a gente é tão medíocre no pensamento, não é? Às vezes a gente é tão baixo no pensamento de achar que Deus não está no controle de tudo. De que a igreja não vai resistir. De que os cristãos não resistirão. Ah, não, é porque se vir a tribulação, poucos vão restar. Realmente, aqueles que perseverar até o fim serão... Meu Deus! Tá entendendo? Eu não sei se foi eu não sei quem foi. Eu não sei se agora se foi o professor Olavo ou se foi o Jordan Peterson que trouxe uma reflexão sobre, tipo assim, o povo, por exemplo, na Venezuela, né? Dessa questão, dessa questão, dessa questão política, sabe? E aí a gente faz essa reflexão. Será que Deus ama mais o povo dos Estados Unidos do que ama o povo venezuelano? Não. Uhum. Deus ama os dois povos. Só que por que lá tá diferente daqui? Porque até um certo grau a gente tem o livre-arbítrio. Entendeu? Sim. E o povo venezuelano fez escolhas diferentes do povo americano. E o povo americano podem falar o que for. A fundação deste Sim, país foi na base do totalmente. evangelho. A fundação desse país foi na base do evangelho. E eles não colocaram a esperança deles em um salvador, É no só ver, o Estado, Biden no ganhou. Você acha homem. que todo mundo se acovardou? Oh, o jogo continuou Não. jogando. A bola E continua rolando. sim, e você sabe, você lembra que a gente passeando de carro, esse Uhum. país tem uma igreja a cada quarteirão. Não interessa se o cristianismo está morrendo aqui. O cristianismo morrendo aqui ainda é maior que Uhum. em muitos lugares do mundo, sabe? E assim, o povo da Venezuela, de Cuba, né? Todo mundo que foi seduzido pela revolução lá no seu começo, pelo discurso de Salvador, né, do cara, do ditador, que antes de revelar realmente a verdadeira face dele lá atrás, seduziu as pessoas, e as pessoas realmente se deixaram Uhum. levar, tiraram os olhos de Cristo. Só que apesar disso, apesar de tudo isso, das escolhas erradas que eles fizeram, quer dizer, né, que eles fizeram, não, nós não podemos Uhum. julgar. Por quê? Porque nós também pecamos. E aí o que acontece? Temos ali um campo Sim. muito grande para missões, para amor, e um campo precisando de evangelistas, que nem você falou. As pessoas estão indo, mas ao mesmo tempo, Samuel, eu acho que nós brasileiros, eu vejo que também a gente precisa de ter muita força e de espalhar essa mensagem que a Isso aí. tendência das coisas é Uhum. piorar. Não desiste de Jesus. Sim. Não desiste da sua fé. Não desiste de pregar a palavra. E se você tiver que morrer Isso aí. para seguir a Uhum. Cristo, morra. Se você tiver que morrer porque você não vai Isso ceder aí. a marca da besta, morra.
Não tome a marca. Porque do jeito que as coisas no Brasil estão andando, Samuel, parece que toda aquela imposição maluca da vacina, de tudo. Já pensou se com aquela imposição ali de uma mera vacina, as pessoas que não queriam tomar acabaram cedendo? Imagina o quanto Sim, elas não vão ceder sim. quando vier a marca da besta. Sabe? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nossa esperança na política, cara, no Isso, Bolsonaro da vida, em quem for. A gente vai ficar cobrando que os isso aí. políticos façam Isso algo aí. que a igreja E deveria é fazer. engraçado, né? É a igreja que tem que Isso cuidar, aí. não é a Engraçado que, assim, política. se um pastor chegasse e falasse assim, querido, você, tipo, é livre pra, tipo, tomar sua vacina ou não, tipo, com certeza as pessoas falariam, quê? Como assim? É a vacina. Ei, você não chamou, foi pra liberdade. Não foi, tipo assim, pra uma imposição. E eu Sim. pensei muito nisso quando teve o lance das vacinas. De o chip. Lembra? O chip? O chip? Aham. Uhum. Tá tudo sendo preparado. Isso aqui não é continho de fadas. Tá entendendo? Isso aqui não é continho de fadas. Tá tudo sendo preparado. Agora, se nós não tomarmos uma posição de entender o que está acontecendo, facilmente nós seremos enganados. Eu amo com todos os meus com todo o meu coração o povo judeu. E nos Estados Unidos tem muito judeu. Aqui, tipo, é difícil você ver, tipo, um judeu, mas nos Estados Unidos tem muito mais judeus. E eu fico, assim, com pena, porque quando o anticristo chegar, muitos vão ser enganados. Tá entendendo? Muitos Isso eles vão precisar das duas testemunhas, e ali, com aquelas duas testemunhas, isso aí. alguns vão Outros, cair na real. outros não. Outros ainda E é esse muitos vão. problema, sabe? Que muitas vezes nós, como seres humanos, acabamos enfrentando. Que é a verdade na nossa frente. E a gente simplesmente não quer aceitar a verdade mais. A gente não quer encarar a verdade. Ei, o Messias já veio. O Messias vai voltar. Existe uma segunda vinda que nós veremos, ouviremos, sentiremos. Tá entendendo? O Messias não é o Lula, Não o Messias é não é Bolsonaro, o não é Trump, isso não aí. é o O Messias já veio. Bolsonaro. Mas isso não significa que os Isso sacerdotes, aí. aqueles que têm a Isso aí. função de pastorear a igreja de Cristo, isso não significa que eles Aham. não têm que instruir as pessoas, isso não Agora, significa que eles não têm que você debater sobre sabe essas quem coisas. dentro dos 5 ministérios, entre o pastoral, do pastor, do evangelista, do profeta, do mestre e do apóstolo, tem a função de exortar? Profeta. A voz Tem profética. o E profeta, desde o pequeno eu recebo profeta. palavras de que eu era profeta. E aí, depois de 2016, eu comecei a desenvolver o meu ministério profético. E eu achava que o meu ministério profético, Lili, era só entregar palavras de revelação e palavras proféticas. Mas é sobre exortação. Olha o trabalho que eu faço. Olha o trabalho que eu fiz nos últimos 3 anos. Todo um trabalho de exortação. Meninas, não caiam no papo do feminismo. Nós amamos os homossexuais, mas nós odiamos na mesma intensidade o movimento LGBT. É o mesmo lance do pecador e do pecado. Nós amamos o pecador, mas nós odiamos o pecado. A- As vozes proféticas, elas vão ecoar muito ainda. Muito. Deus vai dar muita voz. E E elas são os vão primeiros sofrer que vão sofrer cancelamento, cancelamento. Samuel. As pessoas. Nicolas Ferreira é uma voz profética no Brasil. Quem tem dúvida disso? Uma voz que traz exortação. E ele não arreda, ele não para. O próprio Alan, quando Uhum. foi que o Alan São pessoas parou, que vêm, que tem essa coisa da sabe? exortação, de que o certo é certo. Deus não amaria isso. Deus repudiaria isso. É simples. Simples. Essas vozes vão começar a ecoar. Ou, Lili, não tem como eu entrar em uma live, não tem como eu entrar em uma roda de conversa sobre política e não falar sobre o fim dos tempos. Eu entendi isso esse ano. Só esse ano, depois que tudo aconteceu, eu parei assim, eu falei, Deus, mas por que o Senhor permite com que a gente vá pra rua? Por que o Senhor permite com que Bolsonaro ganhe força? Por que o Senhor permite ver isso tudo e tudo mais? E eu voltei para a Bíblia e vi de que Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja, mas muitos serão enganados. Que nos últimos dias o coração dos pais virarão contra os filhos, eles vão brigar. Mas isso continua sendo errado. Tá entendendo? Que levantarão falsos mestres,
falsos profetas. Muitos iriam abdicar da fé, mas não é porque todo mundo está fazendo, não é porque isso está acontecendo, não é porque a profecia está se cumprindo que eu tenho que me adequar aos padrões desse mundo. Tá entendendo? Enfim, se eu pudesse, de fato, falar tudo o que eu penso, tá aqui nessa live. Tipo, tudo. Tudo. Sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Tudo. Aí, é assim que eu Enfim. gosto. Glória a Deus, Samuel, glória a Deus. Ou, a igreja precisa entender que as coisas que estão acontecendo na política são só uma revelação Isso aí. do livro de Uhum. Apocalipse. Tá Uhum. tudo conectado, sabe? E as pessoas não fazem essa análise, Samuel, essa conexão, sabe? E isso realmente, para mim, é um motivo de tristeza, sabe? A gente, assim, o nosso coração realmente queima com isso. Tanto é que, para uma pessoa hoje se expor, dar a cara dela a tapa e começar a falar contra toda a agenda do establishment, né, do deep state, do globalismo, da esquerda no geral, para uma pessoa abrir a boca dela e Sim, falar, sim. ela já vai ser retaliada. Não só espiritualmente, sabe? Mas assim, cara, fisicamente, na vida dela, digital, na vida dela. E a gente sabe que hoje você tirar as redes sociais de uma pessoa, o Nicolas mesmo fala Uhum. isso sempre, é você calar a pessoa à força. Sim, É você, tipo assim, isolar a pessoa, entendeu? Eles estão perseguindo de todas as formas, que nem estão perseguindo aqui o Alan, Paulo, o próprio sim. Constantino, né? Sufocando eles financeiramente. É, por enquanto, já parou para pensar? Por enquanto, você ainda pode viajar no Brasil e pregar o que Deus te mandar para Isso pregar. aí. Mas vai chegar um tempo que a Isso tendência aí. você não vai poder mais. Por quê? Porque tem coisa na Bíblia que é Uhum. considerada discurso de ódio. E Isso é aí, às bizarro. vezes, Isso Deus é vai muito te mandar para bizarro. um lugar para você. Sim, Deus vai, às vezes, mandar a gente para lugares em que a gente vai ter que falar o tal do discurso de ódio. Entendeu? E aí, o que vai acontecer com a gente? A gente vai pagar por isso legalmente. A gente vai, a gente vai Uhum. colocar a nossa vida social em risco, porque a cultura do cancelamento, Vai ter ela que tirar te dinheiro do bolso porque a destrói. justiça vai ser Ou corrompida e você vai começar a ser indenizado por danos morais. Você corrompida. vai ter que pagar para as pessoas. Tipo, tudo vai conspirar totalmente contra os valores da verdade. Você vê o que tem de deputado de direita agora, cristão, que bateu de frente na cultura do cancelamento e agora está sendo processado, está tendo que fazer vaquinha na internet, está preso, ou então teve que fugir. Mas é muita gente. Os Uhum. meninos do Sim, eu lembro. Hipócritas aqui, você Eu lembra? lembro. A gente conversando com eles aqui. Então, assim, sabe? E ainda tem gente na direita que se diz cristão, que quer ser sempre. Eu não consigo pensar em outro Uhum. termo a não ser o limpinho, mas enfim. Não tem como. No meio dessa guerra cultural que a gente está vivendo hoje, Sim. a gente vai ficar sujo, sabe? Oi, Fábio! Que bom que você está aqui. Então, assim, é triste de ver que a gente Ó, realmente está vivendo o fim dos tempos, mas ao mesmo tempo, isso Samuel, aí. é uma alegria de saber Isso aí. que No final no final a gente ganha. isso O aí. Salvador Isso não é aí. nenhum E, deles. e eu fico pensando assim, poxa, uma pessoa, tipo, que tá do nosso lado e que, tipo, não é cristã, poxa, eu fico pensando, que esperança essa pessoa tem? Nossa, como é um privilégio ser um cristão e estar do lado da verdade e ser um cristão. Só estar do lado da verdade é um privilégio, mas o que traz realmente salvação é Cristo. Eu fico pensando, poxa, uma pessoa, tipo, que não tem a Jesus como a sua única esperança, ela vê isso, ela vai falar, então já tá com a bomba no mundo aí, mata o mundo, tá entendendo? Uma pessoa que não é cristã, tá entendendo? Enfim, tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu não poderia, tipo assim, deixar de ir embora sem dizer sobre isso. Ontem eu tava andando no, no aeroporto, né? Eu tava em São Paulo, lá com o Randy Clark. Não sei se você já ouviu falar sobre ele.
Ele é um cara muito usado em cura. Eu fui para São Paulo para aprender mais um pouco com ele, tudo mais, com a equipe, sobre cura, enfim. E aí, eu cheguei, tipo, 6h40 no aeroporto de Confins. 6h40. Tava muito cansado. Ontem, nossa, meu Deus do céu, ontem eu bati na cama, apaguei. E aí, os meus pais são pastores, você sabe disso. Eu, tipo, escolhi o ministério e tudo, mas naquele momento tava o meu jogo, do meu cansaço em... Tava o meu cansaço em jogo, tá entendendo? E eu simplesmente falei assim, eu não vou abdicar de um culto pelo meu cansaço. Na pandemia, eu fui pra igreja todos os domingos. Todos os domingos. Foram poucos que eu não fui. Eu só não fui quando eu tava com Covid. Lembra da questão das vacinas, do lance das vacinas? De que se você não se vacinar, você vai pá, 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 pá. Lembra que muitos prefeitos fizeram decretos proibindo as igrejas de funcionarem? Lembra dessa situação, né? Inclusive, não só aqui. Eu acho que aí também pode ter tido algum lance desse. Eu não sei. Eu não tava. Então, ó, Na que Flórida, ótimo, não. né? Mas, enfim, igrejas assim que infelizmente se fecharam. Ontem eu coloquei nos stories, eu não vou conseguir pegar agora as referências, mas eu coloquei 3 trechos bíblicos que dizem e respaldam a questão de nós estarmos em igreja. Se você é um cristão, você deve estar no ambiente igreja. É um mandamento? É uma ordenança. Quando as coisas apertaram um pouco, as pessoas não foram na igreja. Elas começaram a ver culto online. E tem gente vendo culto online até hoje. Tá entendendo? Então, por isso que eu acho, Lili, que realmente a igreja ela vai passar pela tribulação, tá entendendo? Porque a quantidade de gente que acabou abdicando de Jesus na pandemia, já parou pra pensar? Quantidade de gente que virou a cabeça e ficou maluco. Nunca mais. Oh, tem gente, Lili, na nossa igreja que voltou a fazer tudo, tudo, mas não pisou o pé na igreja. Tem 3 anos. Veio a pandemia, não veio mais. E não continuou indo. Tá entendendo? Então, assim, todas essas coisas estão apontando para um lado de que vão ficar escassos nos últimos dias os cristãos de verdade. Vai ficar escasso nos últimos dias uma igreja que realmente leva a sério os princípios da verdade. Tá entendendo? Quando o apóstolo João tem aquela revelação, né, e recebe de Deus das cartas à igreja, que o Espírito dá às igrejas, ele está falando de realidades, tá entendendo? Naquele momento, realidades atuais. E eu fico pensando assim, se existisse um apóstolo João aqui, qual seria o recado que ele mandaria para a igreja? Para as igrejas, para as denominações? Eu sei que a gente está caminhando para o final, mas eu queria muito deixar essa reflexão aqui a todo mundo. Quando você pega as cartas lá em Apocalipse, você vê que existem recados atuais às igrejas. Se o Espírito nos desse cartas, o que ele diria? O que o Espírito Santo diria às igrejas hoje? Para umas, ele falaria para de pensar só em prosperidade. Para outras, ele falaria, vocês me amam, mas não pregam a verdade. Para outras, eles falariam, você é simples, você não tem recurso, você passa dificuldade, mas você é fiel. Eu só queria finalizar isso com essa única reflexão. Qual seria o recado que o Espírito daria às igrejas? Qual seria a exortação? Tem absolutamente mais nada, Lili. Por mim, é isso. Eu acho que a gente vai terminar essa live um pouco diferente aqui hoje, das formas que eu Amém. terminei antes. Vamos terminar Amém. só orando e deixar essa reflexão aí no ar, porque não tem mais nada além disso Sim. que eu acho que deva ser Eu tô debatido muito aqui agora, arrepiado agora. Tipo, sabe? muito arrepiado. E, Muito arrepiado. Não tem... oh, Vamos, glória a Deus. ora. Vamos orar, então, Senhor, você nós te ora, por favor. agradecemos, Pai. Porque Amém. nós achamos que seria simplesmente Amém. uma live de debater um pouco sobre política e cristianismo. Mas o Senhor nos trouxe uma reflexão forte, Pai, do que seriam os últimos dias, do que restaria daqueles que realmente creem
em teu Filho Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o teu temor, Deus, não saia dos nossos corações, Pai. Nos últimos dias, as ideologias vão tomar Amém. força. Nos últimos dias, as coisas ficarão mais difíceis. Nos últimos dias, profecias que apontam para um lado de caos vão se cumprir. Mas, Pai, não deixa, Deus, com que o nosso temor a Ti, Pai, se esvareça, Deus. Não deixa, Pai, com que o nosso temor a Ti, Pai, seja perdido, Deus. Senhor, por imposições, Pai, de um Estado, Deus. Imposições, Deus, de pessoas que estão dotadas hoje e sentadas, Pai, em posições de poder. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos, Pai, orar pelas autoridades, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, pelo presidente da República, nós oramos, Pai, pelos governadores, Pai, pelos deputados, Deus, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Deus, e queremos, Pai, reafirmar, Senhor, nessa noite a Ti, Deus, com que nós não vamos perder o nosso temor, Pai, porque o Teu temor, Deus, é o princípio da sabedoria, Pai, que possamos, Deus, continuar firmes, alicerçados de fato na verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo Teu evangelho e obrigado porque o Senhor não nos desampara nunca. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu Boa noite. amigo. Boa noite. Obrigada, Amém. viu? Obrigada pelo seu tempo precioso. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que ficou. A live vai ficar salva. Vocês podem enviar aí para que vocês quiserem, acharem que precisa Amém. ver. Tchau, Lili. Deus abençoe a Amém. todos. Obrigada, meu amigo.